Olá, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. Há tempo atrás eu me deparei com uma pergunta: o que levamos desta vida? Conta-se até a história de Alexandre o Grande, que ele pediu que quando morresse, que os médicos levassem o seu caixão, que fossem colocadas todas as suas conquistas, suas riquezas, no trajeto até o cemitério, e que suas mãos fossem colocadas do lado de fora do caixão. Os seus generais mais chegados perguntaram a ele: mas por que isso? Ele disse: é para que as pessoas possam perceber que todas as conquistas que eu tive, eu não levo nada. Assim como eu vim para esse mundo com as mãos vazias, eu também vou partir deles. Todas as minhas conquistas, elas vão ficar aqui. E que os médicos saibam que o trabalho deles é limitado. Eles não conseguem manter a vida da pessoa por muito tempo. Eu queria mencionar alguns nomes aqui. Eu tenho certeza que ao mencioná-los vai vir à sua mente as realizações dessas pessoas. Se eu falar em Santos Dumont, certamente você vai pensar num avião. Ele é considerado o pai da aviação. Se eu falar em Albert Sabin, você vai lembrar da vacina oral contra a poliomielite que ele criou e que tem salvado a vida de milhões de crianças. Se eu lembrar a você de Bin Laden, você vai lembrar do terrorismo, do ataque que ele fez aos Estados Unidos, destruindo as torres chamadas gêmeas no World Trade Center, nos Estados Unidos. Se eu falar em Adolfo Hitler, você vai lembrar certamente do Holocausto e dos mais de 6 milhões de judeus que foram mortos naquela ocasião. Sabe por que você lembra? Porque a Bíblia ensina que a única coisa que nós levamos desta vida são as lembranças que temos, são as realizações, são tudo aquilo que nós fizemos. No livro de Apocalipse, no capítulo 14, verso de número 13, nós lemos o seguinte: bem-aventurados mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas lutas e trabalho, porquanto as suas obras o acompanham. Esta é a palavra do Senhor de conforto para todos nós crentes em Cristo Jesus, para todos aqueles que partem desta vida nessa expectativa de que Jesus é Senhor, de que Jesus é Salvador de suas vidas. Mas algumas pessoas nesta vida, elas escolhem fazer obras que abençoam outras vidas. Elas são solidárias. Nós estamos vendo aí agora quantos irmãos, quantas igrejas, quantas pessoas estão sendo solidárias, aos profissionais da área de saúde ou aqueles que estão trabalhando e que necessitam de apoio e de ajuda, como os caminhoneiros, recebendo água, recebendo lanche, recebendo refeições para que eles possam continuar o seu trabalho. São pessoas que escolhem fazer o bem, são pessoas que dão um exemplo de vida. Entretanto, há um outro grupo de pessoas que escolhem fazer o mal, que escolhem destruir, que escolhem roubar, que escolhem traficar, que escolhem mentir, que escolhem destruir. O que nós percebemos, meus irmãos, é que o livro de Apocalipse, ele mostra que as nossas obras, elas irão juntas conosco, elas acompanharão a vida daquela pessoa que partiu. Foi o que nós lemos. Diz o texto, para que as suas obras o acompanham. Ainda em Apocalipse, no capítulo 20, o verso de número 11, o verso de número 12, vai dizer, João, ele descreve dizendo: eu vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta. Aí diz: e abriu-se os livros, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme se achava escrito no livro. Ou seja, tudo que nós fazemos, tudo que nós realizamos, está registrado nesses livros
que a palavra do Senhor nos fala. É bom a gente lembrar até mesmo da passagem de Lucas capítulo 16, quando o Senhor Jesus Cristo, ele nos conta a parábola do rico e Lázaro. Aí me veio então à mente o que é que de fato a gente leva além das lembranças. Nessa narrativa do capítulo 16, no verso 23, o Senhor Jesus, ele diz que nós levamos a consciência. Diz que o rico no inferno, ele ergueu os olhos e ele viu que ele estava sofrendo, que ele estava em sofrimento, como também ele viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Abraão aqui tipifica a presença do Senhor Deus, como também seio de Abraão é uma tipificação dos céus. Lázaro representa exatamente o estado de todos aqueles que estão em Cristo Jesus e que partiram desta vida e agora já se encontram na presença de Deus. Como também o rico representa todos aqueles que partem desta vida sem Jesus Cristo, sem tê-lo como seu Senhor, sem tê-lo como seu Salvador pessoal. O que acontece com essas pessoas? Elas não perdem a sua consciência, elas sabem quem elas são, como também, no caso aqui desse texto bíblico, esse homem que era rico, ele viu Abraão, ele viu Lázaro, ele sabia que era Lázaro aquela pessoa que ela estava vivendo. Ele então agora, ele olha para Abraão, ele tem essa consciência de que ele estava num local de sofrimento e que Lázaro agora estava sendo como que consolado, estava agora usufruindo daquilo que a sua fé em Jesus lhe proporcionou. Uma outra coisa que também eu aprendo nesse texto é que além da consciência de saber quem são as pessoas, é a dor. A dor acompanharão as pessoas. O verso de número 24 vai nos dizer: e clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Olha só o que ele diz: estou atormentado. Ele estava atormentado naquele momento, ele estava no estado de sofrimento, ele estava sentindo dor. E a pior dor que existe é a pessoa saber que teve todas as oportunidades nesta vida de ter recebido Jesus Cristo como Senhor e Salvador e ele não o quis. Mas uma outra coisa, a terceira coisa, além da lembrança, além da dor, melhor dizendo, além da consciência, além da dor, ele leva a lembrança. O verso de número 27 e 28 diz assim: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que eles também não venham para este local de tormento. Ele sabia quem era a família dele, ele sabia quem era o pai, ele sabia quem era a mãe, mesmo já tendo morrido e já agora está vivendo a sua eternidade longe dos céus, num local que a Bíblia chama de inferno, num local de sofrimento. Ele sabia quem era seu pai, ele sabia quem eram seus irmãos. E ele pede que lhe dê testemunho, porque este local aqui é horrível. Eu não quero que a minha família, eu não quero que meus pais, eu não quero que meus irmãos venham também para este local de sofrimento. Mas a resposta que Deus dá é a seguinte: está registrada no verso 25. Lembra-te que você recebeu todos os teus bens e Lázaro somente os males. Ele sofreu muito enquanto estava na vida na terra, mas ele era uma pessoa que cria e agora ele é consolado e você atormentado. A gente tem que parar e analisar e a gente tem que agradecer muito a Deus, porque para nós que somos crentes em Cristo Jesus, que já entregamos a nossa vida a Ele e o convidamos para ser o nosso Senhor e Salvador, para os crentes que estão ainda vivendo esta vida de submissão, de santificação, de obediência, de amor e perdão, vivendo como que um coração puro. Sabe o que a Bíblia diz para nós, meus irmãos?
É tremendo Apocalipse 21:4. Diz o seguinte: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. O sofrimento é pertinente só a esta vida para nós. Porque a Bíblia diz que lá, nos céus, não haverá mais dor, não haverá pranto, não haverá choro, não haverá nenhum tipo de sofrimento. A Bíblia diz porque essas coisas são passadas, pertencem só a esta vida. Nós podemos estar sofrendo aqui agora por falta de alimentação, por enfermidade, por desconforto, por discriminação, por tantas outras coisas. Mas a nossa fé ela é inabalável no Senhor e ela nos promete esta riqueza da eternidade. Jesus ele diz no verso 22 do capítulo, no capítulo 22, no verso 12, Jesus diz: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um. Olha só como é que ele finaliza: segundo as suas obras. Diante de Deus, meus irmãos, nenhum ser humano vai ser salvo pelas obras que realizou. As obras que o Senhor Deus nos fala é aquela que vem com a transformação que Ele opera em nossos corações. E não existe obra maior e melhor do que aquela de compartilhar o Evangelho do Senhor Jesus com aqueles que ainda não o conhecem. Porque Jesus ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Quando nós levamos isso, nós estamos levando uma esperança de uma vida eterna de salvação. Porque a gente sabe que a salvação é pela fé em Jesus Cristo. Pelas obras ninguém será salvo, mas seremos salvos porque nós nos encontramos com Jesus. Esta é a maior obra que eu posso fazer, você pode fazer para qualquer outro ser humano, porque ele está sedento, ele está faminto da palavra de Deus, ele está faminto de uma palavra que lhe traz esperança, que lhe traz convicção da eternidade, da salvação. Então vem a questão da pergunta: como têm sido os frutos das suas obras? Às vezes nossos frutos têm sido frutos de egoísmo, de ciúmes, de às vezes inveja, às vezes alguns de maldade, prejudicando outras pessoas. Os frutos que a palavra de Deus diz são as obras que abençoam outras vidas, como está lá registrado em Gálatas: amor, perdão, misericórdia, bondade, mansidão, paz, socorro aos aflitos e aos necessitados. O que nós vamos levar? Você pode ter um bom emprego, ter uma boa casa, e às vezes a gente usa os nossos bens exatamente para essas coisas, para comprar, para ter o bom e do melhor. Às vezes nós negligenciamos a questão de fazer o bem ao próximo. E às vezes a gente encontra um grande número de pessoas que sequer ofertam, sequer dizimam, porque é através desses dízimos, dessas ofertas, que a gente consegue ajudar a outras pessoas. Analise a sua vida, analise o que você vai levar. O meu desejo é que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus te abençoe rica, prosperamente. E que as suas obras elas possam frutificar, abençoando o próximo, abençoando outras pessoas. Pense nisso e que Deus o abençoe.